você que fica aqui comigo, abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. É o último capítulo do livro de Josué. Lá no comecinho do Antigo Testamento, tá? Um dos primeiros livros lá você vai achar Josué, o conquistador da terra prometida. Amém? Hein? Esse homem, esse rapaz, foi o sucessor de Moisés. Moisés foi o grande libertador do povo e Josué então deu sequência ao trabalho de Moisés, conquistando a terra prometida depois que o povo saiu do Egito. Josué, capítulo de número 24, nós vamos ler o versículo de número 15, tá? Mas eu desafio você em casa a ler o livro inteiro de Josué. É um livro assim, se você precisa tomar coragem na sua vida para fazer alguma coisa, você precisa ler Josué, entendeu? Você está precisando de coragem para tomar alguma decisão ou para enfrentar a vida do jeito que ela é assim, você tem que ler Josué e ver o que esse moço enfrentou e como Deus agiu em favor dele. Amém? Josué capítulo 24, versículo de número 15. Se você não achou, você pode acompanhar no telão ou espiar do vizinho, tá? Diz assim o texto sagrado: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Tem uma outra tradução muito conhecida que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode tirar, Alain, por favor, isso. É a nossa imagem de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós começamos o mês de abril e você bem sabe que toda a primeira semana do mês é a nossa semana de oração. Então todos os dias de segunda a sexta nós nos reunimos nas casas e oramos. E nessa semana, nesse mês de abril especificamente, nós estamos orando por famílias. Então todos os dias nessa última semana, em todas as casas onde nós estivemos orando, e a oração principal foi sobre famílias. Oramos pela sua família, para que Deus derramasse graça sobre a sua família. Oramos pela sua vida financeira, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Oramos pela sua casa, pelo seu casamento, a semana toda. E você também sabe que todas as sextas-feiras aqui na igreja, das 7h30 às 8h30, nós temos culto de oração. E esse mês inteiro de abril nós vamos estar orando especificamente por famílias. Então vou fazer 2 pedidos para você. O primeiro é: venha, coloque sua família diante de Deus em oração. O Senhor vai fazer coisas grandiosas na sua casa, tenho certeza. O segundo é: você pode ter uma oportunidade nesse mês. Nós vamos estar orando especificamente por família, então eu queria desafiar você lá atrás na entrada da igreja, no hall de entrada você vê o aparador, e em cima do aparador tem a caixinha com os pedidos de oração. Antes de você sair hoje, você poderia colocar pelo menos o nome da sua família. Talvez você não queira especificar pelo que você quer que a gente ore. Talvez seja assim: pastor, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Não tem problema, quem precisa saber é Deus. Mas nós gostaríamos de orar pela sua família. Então você pode chegar lá, colocar no bilhetinho: orar pela família tal. Se você quiser especificar, você pode dizer: pastor, eu gostaria que orasse pela família X, problema de saúde, problema no casamento, problema com os filhos, não sei. E nós vamos estar orando na sexta-feira. Mas desafio você, sexta-feira, a vir aqui conosco. Coloque a sua família diante de Deus esse mês. Esse é o mês onde nós vamos estar orando especificamente sobre família. Oramos por tudo, mas de uma maneira mais, vamos dizer assim, constante, né? Vamos estar orando por famílias. Amém? E o nosso assunto hoje, a nossa conversa hoje de estudo é sobre família. E antes de nós propriamente irmos para o estudo bíblico, eu queria desafiar você a tirar alguns segundinhos para orar pela sua família. Se você está aí com a sua família perto, você pega na mão. Se você está casado, pega na mão da sua esposa, do seu marido. Se você está aí com a sua mãe, agora as crianças subiram, mas você pega na mão aí de alguém que está da sua família. Pastor, não tem ninguém da minha família. Não tem problema, você ora por eles. E agora, de uma maneira rápida, eu queria que você colocasse nominalmente cada um dos membros da sua família diante de Deus e pedisse para que Deus guardasse, para que Deus
derramasse graça sobre cada lar. Vamos orar um pouquinho? Coloque sua família diante de Deus. Senhor, em Tua presença nós estamos. Gratos por estarmos aqui, Senhor, gratos por podermos conversar sobre família, gratos por lermos esse texto de um homem cheio de fé, de um homem com uma vida, Senhor, exemplar diante da Tua presença, de um homem, ó Deus, que falava com autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nessa noite, Senhor, também nós aqui queremos falar esta mesma frase com autoridade e fé. Sim, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso nós colocamos os nossos familiares na Tua presença nesse momento. Pedimos que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada um deles e que a Tua graça se derrame sobre os nossos lares. Que o Senhor seja o Deus da nossa vida, da nossa família, do nosso lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós oramos essa semana, meus irmãos, por casamentos. Oramos essa semana por filhos. Oramos pelos jovens da igreja que estão em idade de casar, para que Deus arrume uma esposa ou um marido. Eu não sei se você sabe, mas quem ora para os jovens casar não são eles, somos nós que já casamos e estamos ficando velhos. Nós é que devemos orar. Se você é pai, você tem uma tarefa, você que é pai e mãe, você tem que orar a Deus pelos seus filhos, para que o Senhor coloque diante deles mulheres e homens de Deus para que eles casem. Nós oramos todos os dias essa semana pelos jovens da igreja, para que Deus coloque homens de Deus e mulheres de Deus para que eles casem. Oramos também, meus irmãos, pela vida financeira e espiritual das famílias. A parte emocional também oramos pelos lares e pedimos para que Deus derramasse graça sobre cada família dessa igreja e cada família que conhece ao Senhor. Talvez você se pergunte: pastor, por quê? Simples. Porque a família é a instituição mais necessária, fundamental e importante do nosso mundo. Eu não sei se você sabe, mas a família veio antes da igreja. Deus não criou a igreja antes da família, Ele criou primeiro a família para depois criar a igreja. Isso nos dá um pouco a ideia da importância que é o seu lar, a sua casa. Quando Deus criou Adão, viu que Adão não ia dar certo sozinho, o negócio não ia funcionar. Deus criou Eva e nasce então a instituição chamada família. A instituição mais importante do mundo. É mais importante que igreja, é mais importante que governo, é mais importante que empresa, é mais importante do que qualquer coisa. Quando há uma família saudável, uma família forte, todo mundo ganha. A igreja ganha, as empresas ganham, o país ganha. Mas quando a família ela é assim danificada, quando a família está arrebentada, todo mundo perde. Se as famílias não estão bem, a igreja tem problema. A igreja tem problema, é confusão, é problema aqui, é problema lá, é dificuldade aqui, é dificuldade lá. Se as famílias não estão bem, o trabalho não vai bem, a empresa não anda bem. Se o trabalho não vai bem, se a empresa não anda bem, o país não anda bem. As coisas começam a desgringolar. A família, a sua casa, o seu lar, é a instituição mais importante desse país. E por ser a instituição mais importante, é a que mais sofre ataques para ser destruída. Porque o diabo sabe que se ele arrebentar a família, ele mexe em toda a estrutura social e humana, minha e sua. Se ele detonar a minha casa, ele mexe com a igreja, com o país, com tudo. E por isso que há muitos e muitos anos já, as nossas famílias, elas têm enfrentado uma oposição ferrenha do inimigo.
O inimigo tem se levantado para arrebentar famílias, para destruir casamentos, para arrebentar relacionamentos entre pais e filhos, para destruir relacionamento entre irmãos, porque ele sabe que se a família for destruída, automaticamente todas as outras estruturas humanas vão ser danificadas. Porque o lugar onde nós aprendemos a ser ser humano, o lugar onde nós aprendemos a ser gente, o lugar onde a gente aprende as leis morais de Deus, deve ser em casa. Deve ser em casa. Com os nossos primeiros professores, com os nossos primeiros pastores, com os nossos primeiros mestres. Quem são? Pai e mãe. O inimigo sabe disso, e por isso que há muito tempo ele vem batendo fortemente para arrebentar as famílias. E numa primeira olhada geral no nosso Brasil, parece que ele tem conseguido o que ele queria. Parece que ele tem conseguido. O número de divórcios nunca antes foi tão grande. O número de casais que não querem ter filhos nunca antes foi tão grande. Pastor, mas o que tem a ver isso? Simples, a Bíblia diz: crescei, multiplicai, enchei a terra e domine sobre ela. Crescei e multiplicai. O número de asilos, de casas de repouso, de hospitais para pessoas ao final da vida se multiplicam e rendem fortunas para quem os administra. Por quê? Porque os filhos já não querem mais o compromisso de cuidarem de seus pais quando eles estão em certa idade. Dá muito trabalho, pastor, é melhor pagar para que alguém faça. Se nós olharmos a geração de adolescentes que nós temos hoje, nunca se viu uma geração tão confusa, tão perdida, uma geração sem ideal, uma geração sem sonho, sem objetivo, uma geração que se sente mal amada, uma geração deprimida que enche os consultórios dos psicólogos diariamente com 12, 13, 15, 16 anos. Gente, uma criança de 16 anos é para amar a vida e não para chorar no divã de um psicólogo porque não se sente amado. Mas as famílias do nosso país, elas estão assim, numa situação um tanto quanto bagunçadas. E isso reflete aonde? Em tudo. Isso reflete na igreja, mas isso reflete na nação. Olha a situação do nosso país. Não é só o problema político. O problema está mais na raiz. Nós estamos permitindo há muito tempo que o inimigo venha arrebentando as nossas casas, e com isso nós agora colhemos os frutos de uma nação onde não há um sistema familiar saudável. Quantos jovens não querem casar hoje? Porque tem o mau exemplo do casamento dos seus pais e jamais querem casar para não viver o que os seus pais viveram. E aí se tornam adultos amargurados, adultos que usam uns aos outros como se fossem objetos e largam de uma hora para outra. E quando vão ficando mais velhos, a amargura e o ressentimento vão tomando conta do coração, porque o ser humano não foi criado para viver sozinho. Família foi planejada por Deus na essência, no início do mundo, porque é para ser a base da onde eu possa crescer como ser humano e me desenvolver naquilo que Deus tem para a minha vida. Uma família saudável é a melhor coisa para uma igreja, é a melhor coisa para uma nação. É a melhor coisa para os filhos, é a melhor coisa para os jovens. Quantas moças, 14, 15, 16, 18 anos, engravidando.
Talvez você diga assim: pastor, isso não tem nada a ver com família. Tem sim, tem sim. Eu não sei se você sabe, mas você que é pai de menina, preste atenção. O seu relacionamento com a sua filha determina o momento em que ela vai querer ou vai desejar procurar amor de outros homens. Quanto mais o seu relacionamento com a sua filha for de amor verdadeiro, mais você vai esticar o tempo onde ela vai chegar em casa e vai dizer assim: papai, quero namorar. Sabe por quê? Porque ela vai se sentir amada. E você não vai correr o risco de ter que criar filho que não é seu. Mas as famílias, elas têm levado pancadas de tudo quanto é lado. E agora, puxando a brasa para o nosso churrasco, como igreja, nós não temos percebido essa realidade. E nós estamos apagando incêndio muitas vezes e não tratando os problemas verdadeiros. 90% dos problemas da igreja são porque as famílias estão doentes. Quando uma família está saudável, a igreja é forte, a nação é forte. Quando uma família está doente, a igreja sofre e a nação padece. Porque a estrutura mais importante não é a política, não é a social, não é a econômica, não é a eclesiástica, é o berço familiar. É quando você fecha a sua porta da cozinha ou da sala na sua casa. Aquilo é a instituição mais importante do mundo. Porque é ali que se forma o ser humano. Ou deveria se formar ali. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo dias onde temos um número crescente de famílias doentes. E em estado, algumas, terminal. E precisávamos estar em outro estágio, de famílias saudáveis. Porque não existe essa história de família perfeita. Vamos combinar, entendeu? Não existe. Não existe. Existem famílias saudáveis. O que são famílias saudáveis? São famílias que lidam com os seus problemas e os vencem, sem que esses problemas arrebentem o ambiente familiar. Isso é uma família saudável. Aquela família que encara a dificuldade, seja ela qual for, e juntos passam por essa dificuldade, vencem essa dificuldade e saem dali mais unidos, mais firmes. Isso é uma família saudável. É isso que você precisa lutar para que a sua casa seja, para que a minha casa seja. E nessa noite eu queria falar sobre essa família saudável e como é que eu posso lutar para que a minha casa, para que a minha família seja saudável. Como é que eu faço isso? Eu quero conversar com você a respeito de 3 áreas importantes que vão nos ajudar a determinar se a nossa família está saudável ou não. Existem muitas outras, mas eu creio que existem 3 áreas fundamentais no âmbito familiar que precisam ser analisadas constantemente e observadas com atenção para que a minha família seja realmente saudável. Eu quero conversar com você sobre isso nessa noite. A primeira delas é a mais importante de todas, a área espiritual. Para que uma família seja saudável, ela precisa espiritualmente estar diante do Senhor. Porque não há vida espiritual verdadeira sem a presença de Jesus. E é através da vida espiritual verdadeira e profunda que eu vou conseguir contornar, ajustar, transpassar e vencer as demais questões familiares. Porque se o meu espírito não está em sintonia com Deus, a minha carne fala mais alto. E a minha carne, ela é invejosa, medrosa,
ela sente ódio, mágoa, ela deseja vingança, ela tem receio e ela sempre quer fugir. Quando aparece algum problema, a minha carne não quer resolver, ela quer fugir e colocar a culpa em outros. E aí quando o meu espírito está ligado em Deus, na intimidade com Deus, o que acontece? Simples, o Senhor me ajuda a superar essas situações. Por isso que a área mais importante dentro de uma família é a área espiritual. Josué entendia isso. E aqui o engraçado é o seguinte, nós precisamos entender o texto de Josué. Olhando, num primeiro momento, parece que Josué fala isso quando está recém-casado, né? Aquelas palavras de um jovem tolo, que diz assim, empolgação. Não é isso. Josué não fala o que ele falou no começo da sua família. Negativo. Josué fala o que ele falou ao final da sua vida. Quer ver? Acompanha comigo lá, o capítulo 23, versículo de número 1, o começo dessa história toda. Capítulo 23, 1. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, Josué havia conquistado a terra que Deus havia mandado. Por anos e anos a fio, ele foi o grande conquistador militar de Israel, o comandante do exército, o líder da nação, no lugar de Moisés. Batalhas, guerras, lutas, enfrentamentos. Imagina a quantidade de problema que esse homem enfrentava diariamente. Só imagina, se você pensa que você tem problema, precisaríamos passar uma semana na vida de Josué. Controlar um povo de milhares de pessoas, um exército numeroso, lutas, batalhas, morte diariamente durante anos a fio. Isso é problema. E quando chega ao final de tudo, Deus concede vitória. Israel agora está descansando nas suas fronteiras, não há mais guerra. Josué reúne o povo todo, os líderes do povo, os anciões. Leva eles a um lugar e fala sobre a lei de Deus, fala sobre o compromisso de Deus, fala sobre o que Deus fez. E lá no capítulo 24, Josué faz uma proposta àquele povo. Josué diz assim: eu estou para morrer e os meus dias já se vão, não tenho muito mais a ficar aqui. Então hoje vocês precisam tomar uma decisão. Vocês podem escolher servir ao Deus que vocês quiserem, ou servir ao Deus que tirou vocês do Egito com um braço forte, servir ao Deus que deu a terra para vocês, ou adorarem ao Senhor que é Deus sobre a vida de vocês. Escolham hoje o que vocês quiserem. E aí Josué fala essa frase, ele diz assim: agora entendam o seguinte, eu e a minha casa, nós já escolhemos, nós serviremos ao Senhor. As palavras de Josué não foram ditas na empolgação, mas foram ditas com anos de veracidade que comprovavam a verdade da sua fala. Josué entendia que a parte mais importante da sua casa não era a conta bancária ou a beleza dos bens, muito menos o tempo aqui ou acolá. Josué entendia que o fator determinante, o pilar central na casa, na sua vida e na vida dos seus filhos, era Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós já escolhemos, nós serviremos a Deus. Não há nada mais importante do que a área espiritual da sua família. Quer dormir em paz, sem perder noite de sono?
deixe Deus ser Deus da sua casa. Quer ficar tranquilo em relação ao seu cônjuge? Deixe Deus ser Deus da sua casa. Quer ter tranquilidade com os seus filhos? Deixe Deus ser o Deus da sua casa. Mas não apenas nominalmente, não apenas religiosamente, mas de uma forma verdadeira. Falando com os anos de comprovação que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o pilar principal de sustentação da sua casa, meu irmão? É o que você coloca dentro dela? É a sua conta bancária? É você mesmo? É os seus filhos? É o seu casamento? Se for isso, você está com complicações à vista. Complicações à vista. Porque esse pilar vai ruir. Vai ruir. Agora, se o pilar de sustentação do seu lar for o Senhor Jesus, a palavra de Deus, o seu lar está firmado na rocha eterna. E não importa o vento que sopre, ele permanecerá de pé. Tenha atenção à área espiritual da sua vida. Você não tem ideia da importância que você tem na vida espiritual dos seus filhos. Se nós tivéssemos essa real ideia no nosso coração, nós nos arrepiaríamos toda vez que nós pensarmos nisso. Porque eu não sei se você sabe, mas o pastor dos seus filhos não sou eu em primeiro lugar, é você. É você o responsável para que ele ou ela ame ao Senhor. Não transfira essa responsabilidade para outros, porque senão você pode se pegar em maus lençóis. Qual é o pilar central da sua casa, da sua família? Ai, é o meu amor pelo meu marido. Vai nessa e tu vai ver onde é que vai parar. Vai nessa. Não estou dizendo que você não deve amar seu marido, deve. Mas se você ficar nessa, meu irmão, acredita em mim, vai ter problema. Vai ter problema. A área mais importante da vida familiar é a área espiritual. A sua casa precisa ser um pedacinho do céu. Mas infelizmente muitos lares é praticamente uma sucursal do inferno. Culpa do diabo, pastor? Negativo. Negativo. Pelo menos não totalmente. Pelo menos não totalmente. Muitas vezes a culpa é nossa, que não entendemos a nossa responsabilidade. Na grande maioria dos casos, a culpa é de você, homem, que é o sacerdote da sua casa. Você precisa entender que a saúde espiritual da sua família passa pelas suas mãos. Você é o pastor da sua família. Você é o sacerdote da sua casa. É você, companheiro, você. E é você que precisa se preocupar diariamente: Senhor, que a tua presença esteja na vida dos meus, que eles possam conhecer a ti, que eles possam se achegar a ti, que eles possam se apaixonar por ti, que eles possam viver contigo. Você precisa estar antenado a isso, meu irmão, porque senão você corre o risco de entregar a sua família de mão beijada para um monte de confusão e depois ter que ficar correndo atrás, enxugando gelo. Cuide do fator espiritual. Cuide da espiritualidade do seu lar. A sua casa precisa ser um pedaço do céu. Os seus filhos precisam aprender a orar não na igreja, na sua casa. Os seus filhos precisam amar a Bíblia não porque vem à igreja, mas porque você lê com eles, porque você ama a palavra de Deus.
Semeie Jesus no coração da sua família, e você vai dormir com tranquilidade, e você vai descansar, e as batalhas que virão serão vencidas pela poderosa mão de Deus. Não há fator mais importante para determinar uma família saudável do que a área espiritual. E a melhor forma de cuidar espiritualmente da sua família é sendo exemplo de fé para ela. É necessário que nós vivamos o Evangelho verdadeiramente em nossas vidas, ao ponto dos nossos familiares serem impactados com o nosso exemplo. Deixa eu ilustrar isso para você. Quero contar para você a história de uma senhora chamada Susana. Susana foi a mãe de 19 filhos, de uma família muito pobre da Inglaterra. Mas 2 de seus filhos são reconhecidos mundialmente, John Wesley e Carlos Wesley. 2 homens que Deus levantou para mudar a história da Inglaterra, para tocar toda a Europa e a América do Norte. 2 grandes e poderosos homens de Deus. Mas isso só foi possível por causa dessa senhora chamada Susana. Por quê? Eu vou contar para você. Essa senhora orava 3 horas por dia, mesmo com 19 filhos, numa época onde não tinha luz, não tinha máquina de lavar, não tinha centrífuga, não tinha máquina de secar. 3 horas por dia. E algumas regras da casa dessa mulher, algumas coisas são de brilhar o coração. Uma das regras era a seguinte: assim que as crianças começarem a falar, ensine-as a orar. Assim que as crianças começarem a balbuciar as palavras, ensine-as a orar. Uma outra regra dizia assim: ensine e viva a palavra de Deus. E mesmo de uma família muito pobre, mesmo passando por várias dificuldades, essa mulher criou 10 filhos, porque 9 infelizmente se perderam. Mas o impacto de fé que ela causou nesses 2 irmãos que eu citei foi algo tão profundo que mudou a história da vida deles e mudou a história do mundo. John Wesley, já com idade avançada, um dia escreveu no seu diário a seguinte frase: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Aprendi mais, traduzindo o negócio, aprendi mais sobre Jesus com a minha mãe do que com todos os grandes professores de teologia que tem no país. Uma mulher que semeou fé no coração dos seus filhos e colheu paz de consciência e um travesseiro sem lágrimas. Cuide espiritualmente da sua casa, é o fator, a área mais importante. Se espiritualmente a sua casa estiver centrada, sustentada em Jesus, os problemas que vierem, do jeito que vêm, eles vão. Qual é a coluna de sustentação da sua casa? Aonde é que você tem apoiado a sua família? Espero que seja em Jesus e na palavra de Deus. Segunda área fundamental para que uma família seja saudável. Outra área assim delicada, emocional. Emocional. Provérbios capítulo 15, verso 13, diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Olha só, a alegria do coração transparece no rosto, é visível, mas o coração angustiado oprime o espírito. Quer que a sua família seja saudável? Cuide das emoções daqueles que vivem com você.
Quantas famílias emocionalmente destruídas, onde as estruturas emocionais como amor, respeito, afetividade, perdão, carinho, estão esmigalhadas por brigas entre casais, entre filhos, entre pais e filhos, entre noras e genros, entre sogras e genros e filhas, e essa confusão toda. Mágoas que são guardadas por anos a fio e que fazem as pessoas se desesperarem nos dias de velório. Você já reparou que tem certos velórios que você vai que é um desespero só? E eu tenho para mim, meus irmãos, que aquilo não é excesso de paixão. Aquilo é excesso de ressentimento guardado no coração. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente vive, mais a gente aproveita. E no momento da partida a gente sofre, mas a gente se contenta nos momentos em que passamos desfrutando desse amor. Agora, quando nós guardamos mágoas, anos e anos a fio, quando a tampa do caixão é fechada, o nosso coração se depara com uma realidade dolorosa. Acabou, não tem mais conserto, se foi. Quantas e quantas famílias que estão dentro de casa, mas estão a milhares de quilômetros emocionalmente uns dos outros. Ressentimentos e mágoas que fazem famílias sofrer ao ponto das pessoas não quererem estar juntas. Você conhece alguma família onde as pessoas preferem não voltar para casa? Eu conheci várias ao longo da minha vida. E por um bom tempo na minha história, eu fui alguém que não queria voltar para casa. Eu venho de um lar desfeito, completamente arrebentado. E eu lembro que na época de adolescência e de juventude, a última coisa que eu queria era voltar para casa ou ficar em casa nos fins de semana, por causa das brigas, das confusões. Eu gostava de estar nos meus tios, de dormir na casa dos meus tios, de estar na casa de outras pessoas. Quando nós estamos emocionalmente machucados, nós não queremos nem mesmo estar presente no mesmo ambiente. E quantas famílias, irmãos, que estão dentro de casa, mas o maior desejo das pessoas que ali estão era estar em qualquer outro lugar menos ali. Famílias emocionalmente arrebentadas, famílias onde as emoções são tratadas como lixo, onde as crianças não recebem nenhum tipo de afeto, ao contrário, são tratadas e criadas no chute. Você não presta para nada, você é burro. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho: jamais fale algo assim para uma criança ou para um adolescente. Jamais. Você não sabe o mal que você está fazendo. Corte a sua língua, mas não fale isso. Não faça isso. Mas quantas crianças são criadas assim? Quantos casamentos onde o amor foi-se embora como o vento que passou? Quantos filhos que não pisam na casa dos pais e quantos pais que não pisam na casa dos filhos para ver os netos? Emocionalmente arrebentados. Emocionalmente arrebentados. A correria do dia a dia tem nos levado a descuidar da área emocional da nossa família. E é por isso que os problemas começam a se multiplicar e crescem. O cuidado emocional é fundamental se nós quisermos ter uma família saudável e paz no nosso coração. Família é lugar de emoção, e emoção que não é cuidada, emoção que não é tratada, adoece. E quando nós estamos emocionalmente adoecidos, nós vivemos um inferno na nossa vida, e aqueles que estão ao redor também abraçam o capeta. Desculpa a brincadeira. Cuide das emoções.
Cuide do emocional da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua mãe, principalmente você que é jovem, quando os seus pais envelhecerem. Cuide das emoções, não os trate como se eles não têm mais nada a oferecer, como se eles não podem mais dar conselho nenhum que preste. Tenha sabedoria, cuide das emoções daqueles que você ama. Cuide deles, não faça de qualquer jeito. Eu sei que a vida é corrida, eu sei, eu também corro demais da conta, mas nós precisamos entender o que é fundamental e de máxima importância e o que a gente pode deixar para depois. Tudo a gente pode deixar para depois, menos a família, menos o Senhor Jesus. O resto tudo pode ficar para depois, tudo. Cuide da sua casa. E eu queria dar 3 conselhos que eu acho assim que precisam ser bem trabalhados para cuidar das emoções dentro de um lar. Primeiro deles, saiba administrar o seu tempo. Se você quer cuidar das emoções da sua família, você precisa de tempo. Ninguém cuida e trata emocionalmente ou demonstra amor voando, correndo, fugindo, longe, desesperado porque está sempre atrasado, sempre ocupado. Cuide do seu tempo, administre o seu tempo. Qual é a prioridade da sua vida? Todos nós diríamos Deus, amém. Qual é a segunda prioridade da sua vida? Todos nós diríamos família. Quantos de nós aqui levamos os filhos para a escola? Quantos de nós aqui saímos uma vez por mês para jantar com a esposa? Quantos de nós aqui ajudamos a esposa a fazer compras no mês? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ué, não é a sua prioridade? Não é a sua prioridade? Deixa as outras coisas. Deixa as outras coisas. Nós precisamos aprender a administrar o tempo. Gente, quantos de nós sentamos diariamente com os nossos filhos e passamos a matéria que eles estiveram na escola? Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu tenho tanto para fazer. A sua principal função é criar os filhos que Deus lhe deu, não é ficar rico. A sua principal função é que os seus filhos sejam melhores do que você, não financeiramente, não com diplomas a mais do que você tem, mas sejam homens e mulheres melhores do que você é, espiritualmente, emocionalmente, com caráter. Administrar o tempo é fundamental. Não há como cuidar emocionalmente da minha casa se eu não tenho tempo para estar lá. Quantas horas por dia nós passamos com a nossa família? Quantos momentos ao longo da semana nós investimos com os filhos, ou com os nossos pais, ou com a nossa esposa ou marido, para simplesmente fortalecer o relacionamento? Quanto tempo nós passamos? Se nós formos sinceros, meus irmãos, todos nós aqui, incluindo eu, todos nós, vamos chegar a uma conta mínima vergonhosa. Vergonhosa. Porque nós achamos que passar tempo com a família é almoçar, é sentar na frente de uma televisão ou é estar em casa para dormir. E quando a gente conversa só para tentar resolver problema, porque a gente já não conseguiu resolver sozinho, então nós chega na hora de falar com a família e todo mundo briga. Tempo. Emoção precisa de tempo. Saúde emocional precisa de tempo, incluindo tempo a sós, para você sozinho, se resolver com você mesmo, com o seu Deus, fazer o que você quer, as tuas próprias loucuras. Você precisa de tempo para cuidar das suas emoções. Nós vivemos um mundo, numa realidade, onde nós fazemos muitas coisas que na verdade nós não precisamos, e nós acabamos estragando o que nos é fundamental. Fundamental. Muitos de nós engordam a conta bancária, mas perdem o amor da esposa dentro de casa. Muitos de nós colecionam diplomas na parede, mas saem com os filhos dormindo e voltam com eles dormindo.
tempo. Quer cuidar da saúde emocional da sua família? Invista tempo na sua casa. Invista tempo de qualidade. Descubra o que seus familiares gostam de fazer. Converse com eles. Esteja junto com eles. Faça programações com eles. Ah, mas eu não gosto dessas coisas que eles fazem. Não interessa, eles fazem com você coisas que eles também não gostam. Isso é família. É abrir mão muitas vezes. Porque você está valorizando mais o outro. Invista tempo. Segundo lugar, diálogo. Fator conversa. Nós conversamos mais através de máquinas do que olhos nos olhos. Conversas francas, sinceras, profundas são fundamentais para tratar e cuidar das emoções. Você sabe que a maioria dos pais nunca sentou com os seus filhos adolescentes para ter uma conversa franca, sincera e profunda sobre emoções? A maioria nunca fez isso. Hoje em dia, a maioria de nós nem sequer fala mais para filhos de 16, 18, 20 anos: eu amo você. A maioria de nós nem sequer se interessa pelo que está acontecendo na vida dos nossos jovens, dos nossos filhos adolescentes. É preciso criar um ambiente dentro do lar onde haja liberdade de conversa. E é preciso criar momentos íntimos uns com os outros, onde o coração pode ser exposto. Você não faz ideia, como pastor, quantos adolescentes a gente atende e que choram ao nosso colo, o que deveriam estar chorando no colo do pai e da mãe, mas não conseguem fazer com o pai e com a mãe, porque o pai e com a mãe nunca sentou com eles para conversar. Converse com os seus filhos. Converse com a sua esposa. A mulher, ela tem a tendência natural de emocionalmente ser mais frágil, porque ela é muito mais emocional. E não trate isso, você que é homem, como besteira. Não trate isso. Ao contrário, zele pela sua esposa, pela emoção da sua esposa. Cuide. Esteja atento ao que está acontecendo. Seus filhos. Às vezes a gente passa 3 horas conversando nos grupos de WhatsApp. E a gente não consegue conversar meia hora com a nossa esposa. Pastor, eu não tenho assunto para conversar com ela. Como é que você não tem assunto se vocês vivem juntos? Me explique algo, me explique isso. Como que não tem assunto? Pastor, eu não consigo falar com meu filho. Talvez seja porque antes de falar você não consegue ouvir. Mas também tem os filhos. Você que é adolescente, entenda seu pai. Não seja rebelde. Converse com ele. E baixe o ouvido quando ele falar. É autoridade sobre a sua vida. Mas se você quiser cuidar das emoções, precisa haver conversa, diálogo. Terceira coisa, essa eu considero assim fundamental: atitudes que demonstrem emoção. Atitudes que deixam claro o amor, atitudes de carinho, pedidos de perdão, verbalização de sentimentos. Você está linda hoje. Puxa, você está muito bonito hoje. Minha filha, como você está maravilhosa. Andar de mão dada, pegar filho no colo, abraçar. Pastor, mas já tem 15 anos, não importa.
Você é pai. Quando ele tiver 60 anos, se você ainda estiver vivo, você pode ter um privilégio inigualável, colocar seu filho de 60 anos no seu colo e ver que ele se tornou um grande homem. Você é pai, não importa a idade do seu filho. Você pode beijar e deve beijar ele. Você deve fazer carinho. E você que é filho, você deve abraçar os seus pais, beijar os seus pais. Você deve agradecer aos seus pais, tudo que eles fizeram por você. Nós não temos ideia do sacrifício que os nossos pais fizeram para que nós estivéssemos vivos. Nós não temos ideia. Fale que você ama eles, demonstre amor com atitudes práticas, atitudes que demonstram o cuidado emocional. É preciso, irmãos, as nossas emoções, elas precisam ser alimentadas, e elas são alimentadas quando nós sentimos essas atitudes que são feitas para nós. Faça isso pela sua família. Pastor, mas não fazem por mim, então eu não faço. Desculpa a expressão, não seja birrento, não seja birrento. Não importa se não fazem por você, comece por você a fazer. Comece por você, dê o braço a torcer, não há nada de errado nisso. Demonstre amor pela sua casa. Ligue para os seus pais, se você mora longe deles, pelo menos uma vez por semana. Fique de olho. Cuide de seus filhos, cuide da sua esposa, do seu marido, demonstre amor. Amor demonstrado é a cola que mantém a família apaixonada uns pelos outros. Nossas famílias necessitam estar emocionalmente saudáveis para que realmente nós tenhamos um local agradável para viver, um local onde nós temos prazer em voltar para casa. Cuide das emoções da sua casa. Terceiro e último lugar, a última área que eu considero importante e fundamental para que uma família seja saudável, a área material. Nós não podemos escapar disso, não podemos. Todos nós precisamos comer, precisamos vestir, tem estudo, tem médico, todos nós temos necessidade. E nós precisamos estar atentos à área material da nossa família. Atentos. Mas aqui é preciso fazer algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a área material em nenhum momento é a mais importante. Em nenhum momento. Mas ela é importante. A questão é que nós, naturalmente, a colocamos em nossos dias à frente de todas as outras coisas. Nós consideramos a questão material mais importante do que qualquer outra coisa. Nós gastamos a maior parte da nossa vida construindo patrimônio, que na maior parte das vezes nós não usufruímos para nada, só nos dá trabalho. Só nos dá trabalho. Nós gastamos um tempo gigantesco para nos preparar para correr atrás de dinheiro. E nós desejamos o sucesso financeiro, nós queremos carros bons, casas boas, roupas boas, dinheiro no banco, muito dinheiro no banco. Não está errado você ter essas coisas. O problema é você sacrificar a sua família para conseguir essas coisas. E o que mais tem acontecido hoje é isso: famílias e filhos sacrificados para que os gerentes fiquem contentes. Para que a gente se olhe no espelho e diga assim: eu sou um grande homem, eu construí uma grande empresa, eu construí um grande patrimônio. E daí? O que você vai fazer com isso quando você morrer? Leva junto? Não, não leva. Não leva. Pastor, então eu não vou trabalhar, vou só ficar em casa. Também não. Não seja extremista. A área material da nossa família, ela precisa ser cuidada, zelada. O que eu estou dizendo é que ela não pode ser em momento nenhum a parte mais importante, mas ela também não pode ser deixada de lado, porque os nossos filhos precisam comer, precisam estudar, nós também precisamos sobreviver. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a ser equilibrado.
Eu preciso aprender a ser equilibrado. O trabalho é um meio, uma forma de auxiliar a minha família. O trabalho não é a minha vida. Não pode ser. O dinheiro é um meio, uma forma de auxiliar a minha vida. Mas o que a minha família mais precisa não é de dinheiro. Ainda que eu necessite colocar dinheiro em casa. Esses dias eu me entristeci muito o coração quando falava com um jovem, e ele, com o coração amargurado, ele dizia assim: puxa, pastor, nós lá em casa estamos passando por uma dificuldade tão grande, às vezes falta até comida, e eu não entendo, meu pai fica em casa o dia inteiro, não sai nem para procurar trabalho. Esse é o outro extremo. Esse é o outro extremo. A área material, ela tem que ser equilibrada. Você precisa usar as suas finanças para o bem da sua família. Você precisa usar o seu dinheiro para o bem dos seus filhos. Só que se ganhar esse seu dinheiro sacrifica o seu tempo com eles ou arrebenta o seu casamento, é melhor você ganhar menos. É melhor você ganhar menos. A área financeira, ela é muito delicada hoje em dia, porque nós vivemos num mundo consumista e nós somos consumistas. Nós queremos 3 ou 4 pares de sapato, isso o homem, a mulher quer 10, 12, 15, 4 botas, cano alto, cano curto, bico fino, bico não sei das quantas, salto alto, salto fino, salto quadrado, salto redondo, todos nós só temos 2 pés, só dois. Nós queremos abrir o guarda-roupa e escolher 40 camisas para usar no culto. E para que a gente tenha as 40 camisas, às vezes a gente se sacrifica a nossa família para conseguir comprar. Nós vivemos num mundo que nos empurra ao consumismo, a ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar. Mas um mundo que não nos ensina a usar os nossos recursos para ser instrumento de bênção dentro da nossa casa. A usar os nossos recursos para edificar a vida daqueles que amamos. Nós queremos mais e gastar, mais e gastar, mais e gastar. Por isso que nós precisamos estar cientes da verdade de Deus, que nos ensina muito a respeito de dinheiro e nos faz viver uma vida financeira saudável, aonde nós podemos aproveitar o que Deus tem nos dado e podemos desfrutar com a nossa família da graça do Eterno. Agora eu quero te contar um segredo para que você não tenha problemas na sua vida financeira. Abra comigo Mateus capítulo 6, desculpa. Mateus capítulo 6. Vou te contar um segredo. Eu não conto para muita gente, mas vou contar para você porque eu amo você de coração. Esse segredo vai mudar a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Se você puder, grave, anote, rabisque. Esse segredo vai fazer você ter uma vida financeira completamente diferente. Vai tirar o peso do seu coração de ficar correndo atrás de dinheiro. Mas eu peço que você não conte para outras pessoas, fica só entre nós. Eu amo vocês, vou contar um segredinho, tá bom? Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejo como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha o segredinho, meu irmão, anote aí, mas eu vou falar baixinho para não se espalhar muito. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha agora. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Fica só entre nós o segredinho. Quer descansar teu coração das preocupações financeiras? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e não faltará o pão para dentro da sua casa. Coloque Deus em primeiro lugar e não faltará a faculdade para os seus filhos. Coloque Deus em primeiro lugar e não faltará o dinheiro para pagar a prestação do seu carro. Coloque Deus em primeiro lugar e quando preciso for, o Senhor fechará portas que te levariam financeiramente à ruína. Coloque Deus em primeiro lugar e descanse no que Deus tem dado à sua mão. Quer ter uma vida financeira tranquila? Coloque Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, isso aqui não é palavra de João, não foi Pedro que falou, não foi Paulo que falou, foi o próprio Jesus quem falou. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele lhes acrescentará todas as coisas que vocês têm necessidade. Todas. Coloque Deus em primeiro lugar na casa, na sua vida, e financeiramente a sua família será abastecida. E pode ter certeza, talvez você não chegue ao final da vida com um patrimônio gigante. Talvez não, talvez sim. Mas uma coisa eu tenho certeza: entra ano e sai ano, você jamais vai poder dizer: meu Deus, eu estou afundado. Você jamais vai poder dizer isso, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Coloque Deus em primeiro lugar e Deus cuidará das coisas da sua vida. E eu queria finalizar com um testemunho pessoal meu sobre isso. Logo que nós chegamos em Santo Antônio, nós não recebíamos salário. A igreja era muito pequena, a comunidade aqui era muito pequena, não tinha como nos pagar nada, e a igreja que nos enviou para cá entrou numa crise e também não tinha como honrar nosso salário que tinha sido acordado. Nós vivíamos há 7 anos atrás com R$600, que era o que a Bruna recebeu durante 6 meses do seguro-desemprego dela. Você já sustentou uma casa recém-casada com R$600 por mês? Você acha que é possível? Quero dizer para você que é possível. É possível. E na verdade nem era 600, porque nós sempre fomos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Então nós tirávamos o dízimo e uma oferta por mês, todo mês. Era menos de 500 pila quase. Nunca alguém bateu na porta da nossa casa cobrando uma conta. E eu lembro de um dia que foi assim marcante para nós. Nós não tínhamos filho, tínhamos uma gatinha que nós temos até hoje, a Julie, que alguns irmãos conhecem. E você bem sabe que gente nova com um bichinho é meio bobão, entendeu? A gente se apega aos bichinhos assim de um jeito que parece gente. E um dia nós estávamos lá e a Julie ficou doente. E começou a dar umas feridinhas nela. E eu comecei a me inquietar o coração e disse assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa gata doente?
tem que levar no médico, não tem dinheiro, e como é que eu vou fazer, Jesus? E esse bichinho doente, me corta o coração ver esse bichinho doente. E a Bruna começou a ficar desanimada e abatida. Eu disse, meu Deus, e nós vamos fazer o que agora? Aquela semana toca o telefone. Atendo, era a secretária da igreja. Ela disse assim, Cris, veio um irmão e deixou uma oferta aqui para você. Eu disse, que irmão? É o irmão de uma outra igreja que nem vai na nossa igreja aqui. Eu disse, ué? Ele falou, não, passou aqui e deixou uma oferta. Desci lá, peguei, acho que era R$400. Tirei o dízimo, uma oferta, peguei a gata e fui para o veterinário. Exatamente o valor que sobrou depois do dízimo e da oferta foi o veterinário e os remédios. Exatamente. É um exemplo simplório e bobo. Eu teria muitos outros para contar. Mas é para vocês verem, para todos nós verem, que quando Jesus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Coloque Deus em primeiro lugar. E você não vai precisar chorar pelo que está faltando ou por aquele salário que você almejava e não veio. Meu irmão, corra atrás da vida, trabalhe, se esforce. Seja econômico, seja sábio com o seu dinheiro, seja fiel a Deus. Mas não faça da sua vida, dos poucos anos que você tem, uma corrida desesperada atrás de comprar coisas e de ter uma grande conta bancária. Isso não vale nada. Cemitério não tem guarda-volume e caixão não tem gaveta. E a roupa que você vai ser enterrado, 99% das vezes nem vai ser sua, vai ser só aquela parte de cima. O bumbum, como diz a Vitória, provavelmente vai estar peladão. Para vocês verem como é a vida. Seja milionário, ou seja miserável, são as minhocas que vão saborear a nossa carne. Pastor, o senhor está falando que a gente não pode comprar as coisas? Negativo. O que eu estou falando é para você não desperdiçar a sua vida e não sacrificar a sua vida, a sua família, para ter coisas que são apenas para esse mundo e que não vão satisfazer os profundos anseios do seu coração. Quer que a sua família seja saudável? Cuide da vida material. Ensine seus filhos a lidar com dinheiro. Converse com a sua esposa francamente sobre a vida financeira de vocês. Não dê um passo maior que a perna. Não sacrifique tempo com seus filhos para você correr atrás de infinitas horas extras, trabalhando até 11, meia-noite, 2 horas da manhã, trabalhando sábado, domingo, feriados a fio. Não faça isso. Não faça isso. Isso está errado. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e no 7º dia descansou. Descansou. Cuide da vida financeira. Deus deu o dinheiro para nós para que fosse bênção. Para que fosse bênção. E eu queria, meu irmão, que você fechasse os teus olhos nesse momento. E eu não sei como está a sua casa, mas você nessa noite está diante de um desafio, diante do desafio de Josué. O que que você quer para a sua casa? O que você quer para a sua família? Você quer poder chegar ao final da sua vida, em idade bem avançada, e ter a condição de se levantar no meio de uma multidão como Josué se levantou e dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos unidos, nós estamos bem, a minha família está bem. Você quer que a sua família seja saudável? Ou você simplesmente quer ir levando a sua vida assim, empurrando, saindo de uma confusão, entrando em outra, saindo de um desgaste, entrando em outro? Você está diante de uma decisão. E
E eu queria pedir para você, num passo de fé, se você deseja que a sua família seja saudável, se você deseja que a sua família esteja centrada em Jesus, eu queria pedir para que você se colocasse de pé. Você não precisa ficar de pé por obrigação ou por vergonha. Se você não quer, não tem problema. Mas de olhos fechados, se alguém da sua família estiver aí, eu queria que você desse a mão para essa pessoa, você abraçasse ela. Isso. Essa pessoa que está do seu lado, muitos com a esposa e com o marido, essa é a pessoa que Deus colocou para completar você. Essa criança, esse adolescente que você está abraçando, que às vezes te tira do sério, a Bíblia diz que é a herança do Senhor para você. Essa criança que você segura no colo é presente de Deus. Foi Deus que colocou sobre a sua vida. Você está abraçando, você está segurando, você está ligado em pensamento nesse momento, em coração, com as pessoas que realmente e verdadeiramente amam você. E por isso eu queria que você colocasse a sua casa diante de Deus e tomasse a postura de fé que Josué tomou, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou fazer uma oração. E ao final dessa oração eu queria cantar com você uma canção que fala exatamente isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que essa canção possa ficar nos seus lábios. E que a oração que você vai fazer agora pela sua família possa ficar no seu coração. E em nome de Jesus, que chegue ao trono da graça do eterno Deus. Ore pela sua família. Pastor, eu estou passando por problemas. Ore pela sua família. A oração move montanhas, quebra corações e resolve problemas. Senhor, estamos nesse momento aqui, ó Pai, com os nossos problemas e as nossas dificuldades. E sim, Deus, as nossas casas têm dificuldades porque nós não somos perfeitos. Nós falhamos com aqueles que tanto amamos e eles também acabam falhando conosco. Senhor, mas eu peço que o Senhor nos ensine a construirmos casas, lares saudáveis, lugares onde nós tenhamos prazer de estar, lugar onde nós tenhamos prazer de receber os nossos familiares. Senhor, nós estamos aqui nesse momento apresentando os nossos familiares diante do Senhor. E Tu sabes, Senhor, que alguns deles nós temos dificuldades, mas nós os colocamos diante do Senhor. E nós clamamos que o alicerce da nossa casa, o alicerce do nosso casamento, o alicerce da vida dos nossos filhos seja o Senhor Jesus. Nós clamamos para que o Senhor nos ensine a estar atento às emoções da nossa casa, da nossa família. Nós clamamos para que o Senhor nos ajude a termos condição de pôr sobre a mesa das nossas famílias o que necessitamos para sobreviver. É promessa do Senhor e nós nos apegamos na Tua promessa, Jesus. E Senhor, nós estamos aqui hoje para declarar como Josué declarou, Deus, lá em boa velhice, com anos e anos de verdade, comprovando Suas palavras. Nós também, Senhor, estamos aqui para declarar, Senhor, eu e minha família serviremos a Ti, Senhor. E serviremos ao Senhor com prazer, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.